Aí, Will. Esperar o povo entrar. Aí, Will. Entrou Alex. Eu tô mais alta que tu. Chegando aí o povão. Olha o povão chegando. Oi, pessoal. E aí, galera. Aqui minha futura esposa. Olá. De enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos aqui com uma live extremamente importante. Só que eu vou dar um tempinho aí pra a galera ir entrando, tá? Chegando. Boa noite pra todo mundo, não? Dá uma boa noite aí. Boa noite, pessoal. Boa noite pra todos. Vou Então, entrar aqui também dizer aqui, ó, tá entrando Clarinha, entrando Ellen, entrando Melo, Viana, Roberto Studios, estamos junto. Eduardo, todo mundo aí. Natália tá vendo por ali também. Vou ler as perguntas de vocês. Qualquer questionamento que vocês tiverem é só, né, mandar por aí pelo chat, porque se eu não visualizar, claramente meu amorite, né, que é da área de enfermagem, vai visualizar e vai estar respondendo junto comigo, né? Eu estou esperando aí a chegada da professora Ana e do professor João, que a gente vai também dialogar com todos vocês. Tereza aprova, um grande abraço, tamo junto, Tereza. Professora Tereza. Foi a professora de Natália, foi professora de Natália, você formou uma enfermeira, futura enfermeira aí, tá? Né? Professora, isso é importante. Grande Bruna, tamo junto. Calma, preto. Tá todo mundo escutando direitinho? Tá todo mundo escutando? Diz um ok aí. Quem Dá um tiver legal. escutando, dá um legal aí. Dá um tempo. Olha, ela botou um coraçãozinho. Tamo junto, Tereza. Grande professora. Chega aqui, nossa guerreiríssima. Estamos passando por realmente situações complicadas, mas a gente vai passar por isso, até porque brasileiro não desiste nunca, certo? Né? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, Ans entrando. Pessoal vacinando. Teresa disse lindo, estamos juntos. Tá dando para escutar sim, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá chegando. Pessoas lembrando que as partes das aulas eu dei umas anotações aqui. Como você nota, a minha namorada aqui, né, e a nossa digníssima enfermeira, ela anota muitas coisas, tá? Grifa muitas outras, até porque ela fez um curso, não foi, amor? Exatamente. Né? Como foi essa questão desse curso aí no Rio Grande do Norte? É um curso de formação pelo ABASUS, e aí ele é formado pela Sociedade Pan-Americana, né? E ele está formando profissionais, capacitando para combater o coronavírus. Muito bem. Né? Aí esse curso falou só de coronavírus? Não, ele falou dos diversos vírus, não apenas do coronavírus. Muito bem. Mas só que, ó, os tópicos da aula de hoje, tá? Vai ser programa de saúde, uma parte de microbiologia, aquela parte mais básica, certo? De microbiologia. Posterior, a gente vai ver o que vem a ser esse vírus, né? Um vírus de uma forma geral, né? O que um vírus tem, beleza? Independente se seja coronavírus ou não. E aí sim a gente entra em todas as questões do coronavírus. Então vai ser uma live longa, vai ser uma live extremamente importante, serve para o pessoal da Isolada, serve para o pessoal do PENEM e até mesmo quem não estuda comigo, tá? Estamos juntos aí. Estou esperando aqui os professores solicitar. Se esse afastamento é necessário, Por quê? E depois como ficaremos? Bem, esse afastamento, esse isolamento, ele é necessário? Sim. Mas só que são conjuntos de previdências que são necessários. Por quê? Vamos lá. A doença em si do coronavírus, ela é extremamente infecto-contagiosa, tá? Então, é uma doença que passa de pessoa para pessoa. É claro que tem a questão de limitação, tem a questão de ser saliva, né? Não é propriamente né? Tem que ter o contato com saliva, tem que ter a aspiração com contato de fezes, por exemplo, né? De certos animais que acaba sendo intermediário, isso a gente vai conversar, né? E até mesmo das pessoas que estão doentes, a própria bosta, é isso mesmo, certo? As próprias fezes, né? Podem conter os vírusinhos ali para quem está doente. Então percebe o seguinte, é extremamente importante a gente ter um isolamento em detrimento, não pela gravidade da doença, mas em detrimento à procura, né, por leitos em hospitais, né? Porque imagina várias pessoas, mas várias, digo assim, milhares de pessoas, tendo complicações, né? Ou seja, tendo aquela parte de pneumonia, precisando de uma UTI. Nós temos apenas 28 mil leitos de UTI, entende? Então a gente precisa de fato, né, ter esse isolamento. Agora isso tem que ser um conjunto. Não só basta escolas para aulas, né, os cursinhos parar também, né? Existe todo um mecanismo para poder isolar o pessoal.
Então, de nada vai adiantar, né, se a gente vai ter ainda muitas aglomerações em ônibus e as pessoas vão também fazer aquela proteção individual, né? Que são os EPIs, questão de luva, questão do álcool gel, da limpeza, que a gente vai tratar isso também, questão da o quê? Da máscarazinha. Da máscara. Cadê a máscarazinha que tu pegou aí? Essa máscara é que tipo, essa máscara aí? Essa é a máscara N95, que é a máscara mais adequada para esse tipo de partícula. Porém, a gente deve alertar que não são todas as pessoas que devem utilizar a máscara, mas sim aquelas pessoas que estão doentes. Isso aí, certo ou não? Ó, não precisa todos, mas sim aqueles que estão o quê? Doentes, beleza ou não? Tranquilo? Enfim, agora a questão de como é que vai ficar a gente lá pra frente. É aquela coisa, é mais importante no momento a saúde, né? Posterior vem a dor de cabeça, que é a questão o quê? Econômica. Porque o país para, certo? Os estados vão parar, né? Então a gente vai ver o que é surto, o que é epidemia e tudo mais. Então a gente vai parar economicamente, depois a gente vai ter que meio que se reerguer para tal, tá bom? Então a responsabilidade social, como diz nossa Mércia aí, né? Minha sogrita, mames, né? Responsabilidade social é tudo, e é isso mesmo, tá? Nesse momento a gente tem que voltar mais pelo lado da preocupação com o nosso coleguinha do lado do que com a questão do certo, faz-me rir nesse momento. Ana iniciou ali, né? Mas só que ela tem que chegar a solicitar aqui. Será que tu consegue entrar em contato com ela aí? Deixa eu ver. É Ana Bianca, estou ali, coraçãozinho, tamo junto. Bianca, saudades, prof. Também, galera aí do São Luís, Camaraxaibe, né? Camaracite, né? Então, ó, além de programa de saúde e microbiologia, vírus, coronavírus, então vamos dar a princípio o nosso estudo, tá? Estou esperando ainda a Ana Gabriela, acho que não é essa não. Não é essa. Vai lá no meu Insta, bota lá nos seguidores e tenta puxar aí, que aí tu vai conseguir. Tá. Né? Tô esperando Ana Gabriele Cunha, ela botou o Will. Tô esperando ela ficar sozinha ali. Pronto. Aparece, pelo amor de Deus. Foi, ela botou aparece. Eu acho que ela abriu uma live, só que a live é aqui, certo? E ela tem que entrar na live. Consegui se achar? Pronto, é essa. Segue aí e manda uma mensagem. Entra no negócio e manda mensagem. Enquanto isso eu vou começar, tá bom? Começar com a parte de programa de saúde, beleza ou não? Então para quem está assistindo, um grande abraço para todos que estão aí e vamos embora. Primeira partezinha, vamos discutir um pouquinho sobre o programa de saúde. O programa de saúde, a gente vai brincar um pouquinho com o que vem a ser epidemiologia, né? E com aquela partezinha de vacina, soro, ou seja, a questão de imunização. O que é imunização ativa e o que é imunização passiva. Então a gente meio que vai ter essa conversa de boas, né, para a gente entender, né, os conceitos básicos e a gente não confundir na hora, né, das provinhas, tá? Então vamos ver se a gente está entrando aqui. Ela tem que solicitar para ela aceitar, tá ligado? Né? Será que ela vai puxar isso aí? Acho que entrou ela e entrou Ana Vitória, estamos esperando aí. Então vamos lá. Oi, Gustavo entrou. Gustavo entrou, né, que é o boyfriend dela. Certo? Então, ó, epidemiologia, o que é? É um ramo da medicina que vai estudar justamente os diferentes fatores de difusão e propagação de doenças. Então, percebe o seguinte, epidemiologia, um ramo da medicina que está estudando fatores, difusão e propagação de doença. Fatores esses que podem ser intermediários, né? Ou seja, a questão de animais passando certos vírus, bactérias, protozoários, fungos, depende do agente etiológico, que a gente vai conversar o que é isso, né? Para os seres humanos. Então, pode ter esse fator. Né? Agora, essa difusão e propagação, ela é diferente. É aí que vem aquelas classificações de surto, de epidemia, pandemia, tá? Agora, claro, existe uma classificação a mais chamada de endemia, que aí a gente vai começar com um pouco mais de calma, tá? O que vem a ser um surto? Um surto é um bloom de casos, mas em uma área limitada, digamos no seu bairro. Digamos que esteja num bairro, Pina, pronto, Pina, certo? No bairro do Pina deu um bloom de gente com Covid-19, deu um bloom. Deus nos livre disso, certo? Mas deu um bloom, certo ou não? Aquilo ali vai ser um surto. Tranquilo, se for um início, tá ligado? Ou seja, como se fosse um bloom no início da doença, não espalhou para canto nenhum ainda, tá? Então, ó, uma região limitada. Então, supostamente, aí, entre aspas, a gente está dando como a origem da doença lá no Pina. Aí esse surto começou a passar do Pina para Boa Viagem. Cadê? Visualizar.
Vamos ver aqui, fazer transmissão ao vivo. Vamos ver se ela vai entrar. Entrou? Acho que entrou não. Tô esperando ainda aí. Entrou. Entrou ela! Essa é a tiradora de onda. Tudo tranquilo? Tudo favorável? Tudo certo. Então, a gente está indo aí nos conceitos de epidemiologia bem básico. Aí daqui a pouquinho eu puxo para ti para falar um pouquinho sobre vacina e surdo, tá bom? Não? Tranquilo, favorável? Aí a gente vai puxando. Sempre naquela questão de pergunta, resposta, a gente vai. Tá? Muita gente entrou, a gente está tendo aí 35 pessoas, tá vendo? Né? No proporcional, até que está uma galerinha. Interessado aí saber da questão das vacinas. Né? Exatamente. Mas vamos lá, continuando. Então, surto é um grupo certo em determinado local, uma região limitada. Agora, epidemia. Então, se o surto, no nosso exemplo, né, da aula, eu dei como se tivesse tendo início no Pina, mas se passou para Boa Viagem, se começou para passar na Mangueira, passou, enfim, em vários bairros de Recife, olha, já virou surtos, né, de cidades distintas, né, certo? De bairros, né? De bairros distintos, ou seja, de uma cidade. Aí da cidade pode ir para outra cidade, de outra cidade pode ocupar o estado todo. Percebe o seguinte, que se tiver um conjunto de estados intermédio a isso, aí sim, gente, a gente está tendo o quê? Epidemia. Classificação o quê? Nível de estado para nacional. Então percebe, surto, um boom de número de casos, ou seja, um aumento de número de casos de uma determinada doença em uma região limitada. Ó, um aumento de números, tá, de casos de doenças em uma região limitada. Passou dessas regiões a nível de cidade e estado, a gente já está tratando de quê, gente? De epidemia, certo? Passou a nível nacional, ainda é epidemia. Agora, Ana, se passou para vários países, o que a gente tem? Pandemia, gente. Pandemia. Isso aí, comparsa. Ela está acompanhando a live aqui. Agora, né, do nosso Ela corona. está indo um pouco cortada, né, na live do pessoal. Tá cortada aí? Não, aqui tá tranquilo. Aqui tá Acho que tranquilo. agora a gente está cortando agora? Não. Acho que a gente está cortando. Não, nem A aqui. gente está cortando. Acredita, velho? Pessoal, todo mundo escutando aí depois? Tá todo mundo escutando, tá? Pronto. Tá escutando, Ana? Perfeito. Tá escutando? Perfeito, né? Então, vamos que vamos. Então, a primeira parte foi justamente diferenciar isso. Agora que vem a ser endemia. Endemia é uma doença, certo? Ou seja, uma X-doença que acontece em um determinado local, que pode ser até de forma sazonal, certo ou não? Ou seja, sempre vai existir aquela doença ali. Por exemplo, quando a gente fala de febre amarela é endêmica do norte do Brasil. Então, a gente está destacando que aquela doença, né, é daquela região. É um hábito ter. Agora, é claro que aconteceu certas epidemias, né? Epidemias de febre amarela em São Paulo. Por quê? Perda de isolamento. Tá? Estou parecendo o William Bull, né? No Brasil, tá? Então, perda de isolamento, né, pode ocasionar aí na questão. Mas surto, epidemia e pandemia, o Ferra não pode deixar de saber. Agora, Ana, vou puxar contigo agora. Tu vai dar em família aí. Essa questão de imunização. Né? Quando a gente fala de vacina e soro, que diferença tem aí de vacina, soro? O que é isso? O pessoal gosta muito, né? Fala um pouco devagar. Tá conseguindo acompanhar? Certo, eu vou falar um pouco mais devagar. Viu, Lu? Obrigado aí. Falem mesmo. Quando estiver cortando alguma coisa assim do tipo, falem mesmo, tanto para mim quanto para a Ana aí, que está no vídeo. Depois que o João vai entrar e vai conversar um pouquinho sobre os graves. Tentar falar um pouco mais devagar. Vai, Ana. Então, gente, existe uma diferença significativa entre o soro e as vacinas. A diferença está já no fato que o soro ele contém anticorpos necessários para combater uma determinada doença ou intoxicação. É o caso de quando você é picado por uma cobra, por exemplo. O que eles vão te dar é o soro antiofídico, exatamente para inibir a ação daquele veneno. Enquanto as vacinas, elas contêm agentes infecciosos incapazes de provocar a doença, né? Ou seja, o vírus ali ele está inativo, portanto, o soro ele tem uma medida curativa
Já a vacina é essencialmente preventiva. Ok aí? Acertei. Foi ótimo, ótimo, dica. Foi topado, isso mesmo. Gente, guarda Ana tira brava. Ana tira brava. Nós dois. Nós dois, a Só que dupla aí, aí afetosa. O trio, né? só que aí, ó, o que a gente tem que guardar, né, é que existe uma classificação de imunização. Classificação de imunização ativa e imunização passiva. Ana falou, a ativa é vacina, estimula a produção de anticorpos, certo? Ou seja, é o vírus o quê? Inativo. Não é não, Ana? Vírus inativo significa vírus atenuado ou enfraquecido. E aí vai estimular a geração de anticorpos pelo teu sistema imunológico. E vai gerar memória o quê? Celular. Por isso que certas doenças você só pega o quê? Uma vez. Certo? Não. Por quê, gente? Porque o coronavírus tem uma taxa de mutação muito alta. Então você pode pegar ele muitas e muitas vezes. Como a própria influenza, que é da gripe. Então, taxa de mutação. É por isso que todo ano a gente toma uma vacina de gripe, né, Will? Exatamente por causa disso, porque o vírus ele está sempre em mutação. Exatamente, isso aí. Pronto. Agora, a passiva. A passiva é quando tem um anticorpos o quê? Prontos. Que foi o que a Ana falou. É o nosso digníssimo o quê? Soro, de forma curativa. Então, percebe, o cara já está doente. Eu vou vacinar? Não. Eu vou botar o quê? Soro, entendeu? Vou remediar para depois aí sim prevenir. Tranquilo? Depois, só que existe um aparato, né, de forma natural. Porque percebe, vacina e soro é laboratório, é artificial. O natural, por exemplo, do ativo, é teu próprio sistema imunológico, que você estimula mesmo com a alimentação. O melhor remédio é sempre o quê? A alimentação. Agora, quando a gente fala, né, de forma natural, da passiva, por exemplo, o leite materno. O leite materno para o bebê é primordial, porque tem bombas de anticorpos ali, tem muitos anticorpos, muitas proteínas importantes para o desenvolvimento do meio. Certo? De boas? Tranquilo? Fechou essa parte? Fechamos essa parte, né? Então, problema de saúde e epidemiologia, surto, epidemia, pandemia. Agora, Ana, aquela diferençazinha de vetor e agente etiológico, né? Aquela coisa de, pô, quem transmite vetor e agente etiológico? Vê se você me pergunta aí, tem um texto lá. Tá? Ó, vetor e agente etiológico. O que seria isso aí? Então, gente, o agente etiológico, no caso, seria o micro-organismo. Já o vetor seria o animal ou inseto, no qual carrega o agente etiológico. O caso da Aedes aegypti, né? Como que ela carrega o vetor da dengue. Não é o mosquito que causa a dengue, mas sim o agente etiológico que a Aedes aegypti ela carrega. Então, se eu chegar, né, ou se o médico chegar, por exemplo, para um paciente e dizer, olha, você está com uma virose em relação à dengue, está certo ou está errado? Está certo, né? Está certo. Porque a dengue é uma virose, é uma arbovirose. Então, de fato, né, a gente tem que saber diferenciar essa questão, que é muito importante. Saber quem transmite, né, vetor, e saber quem o que ocasiona a doença. A classificação de doenças, virose, bacteriose, protozoose, micoses, é tudo o quê? Aquele que ocasiona a doença. Micoses é micro que ocasiona, é fungo, certo? Né? Bacterioses, bactéria, protozooses, protozoários, viroses, vírus, tá? Mas que transmitem também não sei os vírus, tá bom ou não? Tranquilo? Então, fechou essa parte, né? Vamos para a base de microbiologia. Microbiologia é o estudo, gente, dos micro-organismos. Né? Então, quando a gente fala de vírus, de bactérias, protozoários, certos protozoários, né? De certos fungos, a gente trata da microbiologia. Agora, o interessante é que a gente linka sempre
né, a gente linka sempre a questão da microbiologia com a saúde humana. Certo ou não? Ó, microbiologia e saúde humana. Tranquilo? Então, a gente visa muito a questão das parasitoses. Então, a gente vai em cima de um aspecto dessa microbiologia, que é o próprio quê? Vírus. Tá bom? Então, a gente tem que entender o que é uma estrutura viral, né, para a gente chegar, de fato, no nosso digníssimo quê? Coronavírus. A gente Tá bom? sabe que saúde humana, saúde animal e os próprios ecossistemas, eles estão intimamente ligados, né, pessoal? E aí a gente sabe que 80% das doenças respiratórias emergentes, elas são de origem zoonótica. O que é uma origem zoonótica? É aquela que é transmitida de um animal para um ser humano. Isso aí. Então, vamos que vamos, Ana. Meter brava para no livro. Com certeza. Vamos embora. Vamos embora. Acho que João Sinusite chegou por aí. João Sinusite. Meu mestre entrou assim. Francisco. Né? Tamo junto. João Sinusite, a galera da Isolada sabe muito bem do apelido. O porquê do apelido? Só vive gripado, irmão. É incrível. Né? Ele dá um espirro. Gente, deu um espirro no ônibus. Semana passada, 5 pessoas que estavam sentadas perto de mim olharam para mim com um olhar de desdém e saíram das suas cadeiras. Foi a primeira vez que eu vi um ônibus lotado, pessoas indo em pé, deixando espaços vazios. Né? Incrível, certo? Então, usei de técnica, né? Mesmo sem crer, usei de técnica, porque eu quero ir sentado, meio de sacanagem. Pode levar vocês, não pode. Enfim, então vamos lá. Vírus. Estrutura viral. O que o vírus tem que eu preciso guardar? O que o vírus tem? Capsídeo, RNA ou DNA? Certo ou não? Ó, capsídeo é uma capa. Dentro dessa capa está o quê? O RNA ou o DNA. Essa capa é a base de proteínas, certo? E é justamente o capsídeo que vai linkar receptores para a célula-alvo. Ah, então, professor, o que faz com que o vírus consiga atingir sua célula-alvo é o capsídeo? É isso mesmo, tá? Então, é justamente isso que direciona ele para a sua célula específica. Beleza, não? Tranquilo? Bem, só que aí os vírus de DNA ganham a nomenclatura, que são os adenovírus. São, em suma maioria. Tá ligado a conjuntivite? O vírus da conjuntivite, certo? É um vírus de quê? De DNA. Tá ligado a nossa resfriado normal, né? Resfriado comum, e tal? É feito a partir de vírus de quê? De DNA, certo? Escute, tá uma buzininha, né? Depois a gente escuta. Tá escutando a buzina aí. A buzina que tá batendo aí. É meu sobrinho, gente. Meu sobrinho tá tocando aqui a buzina do meu pai. Aí justo hoje ele resolveu tocar a buzina. Sim. Pronto. Daí quando a gente fala de um vírus resfriado, daqueles rotavírus, daquela do rotavírus, né, que gosta, né, do nosso sistema digestório, das infecções digestórias, né, digestivas, geralmente também é de DNA. Então, percebe, tem essas distinções aí. Agora, temos o RNA vírus e temos o retrovírus. RNA vírus e retrovírus. Guarde. O RNA vírus, por exemplo, influenza, né, por exemplo, a da dengue, certo? Que é o arcovírus. O próprio coronavírus é um vírus de RNA, certo? Né? E o retrovírus seria o vírus de HIV, aquele que faz com que o dogma central da biologia molecular seja totalmente diferente. Tá bom, não? Agora, qual foi a pergunta? Que eu vi um textão ali, bem grande. Né? Qual foi a pergunta? Sobre a vacina. Deixa eu dar Só que Tá, e aí, se tu consegue visualizar. Deixa eu ver aqui também. Deixa eu clicar aqui para ver se eu consigo. Ó, com relação à vacinação de gripe, que se disponibiliza todo ano, normalmente, o Serviço de Saúde mais de uma dose, a pessoa está imune e não precisa tomar mais. Isso é verdade? Eita! Pessoas, a vacina da gripe, tá, é uma vacina que basicamente adentra a alguns tipos de H1, né, em alguma coisa, certo? Ou H7 em alguma coisa. Enfim, pessoas, eu quero aqui, a vacina da gripe não previne-se todos os tipos de gripe, mas basicamente 50% de tal.
Então, sempre vai acontecer mutações nas replicações e sempre você vai ter que o quê? Tá repor, tá bom? Então, percebe, tomou a primeira, tomou a segunda dose, tranquilo, fechou. Mas se aparecer novas e os cientistas conseguirem fazer, né, novas vacinas em cima, ainda vai continuar o nome vacina de quê? De gripe, entendeu? E aí você vai ter que tomar as novas doses. Deu para perceber isso? Porque todo dia, acreditem, os vírusinhos estão pela seleção natural ganhando o mundo, certo? O Covid-19 é um... Não? Tranquilo? Então, percebe, existem esses tipos de vírus. Mas a replicação viral, como é que acontece? Ana, está manchando de replicação viral? Replicação viral. Replicação viral. Então, gente, acontece o seguinte, na replicação viral, né, acontece que esse vírus, quando ele está fora da célula, ele é um vírus inativo, ele não funciona exatamente por ele não ser um ser vivo. Mas assim que entra dentro de uma célula, né, ele começa o seu momento de replicação. No caso do RNA, ele sofre mutações várias vezes, como a gente estava falando no caso da gripe. Então, dentro das células, eles sofrem essa replicação e dão o comando, né, ao núcleo da célula para fazer novas partes, entre aspas, novas partes daquele vírus. Então, quando acontece a parte, né, quando eles reproduzem essa parte, lá vai se formando os novos vírus e aquela célula fica cheia de vírus, né? Então, eles começam a sair e a destruir aquela célula. Exatamente. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Ó, tem uma célula, que é a célula que a gente chama de hospedeira, não é isso, Ana? Exatamente. Isso aí, né? Ó, tem uma célula que é hospedeira, e aí eu tenho um vírus. Aí o vírus vai chegando. Vem cá, célula, eu quero nem usar. É exatamente isso. Por quê? Vírus são acelulares. Se são acelulares, A é de negação, celulares de célula, eles não possuem o quê? Células. Se não possuem células, eles vão ter que invadir uma célula, vão ter que usar o maquinário de alguma célula, como um parasita mesmo, né? Obrigatório, certo? Para poder fazer o seu salame, tá? Ou seja, a sua reprodução, seu ciclo viral, sua replicação, tá? Só que, ó, o que Ana falou didaticamente, a gente pode aprofundar. Poxa, eu tenho um ciclozinho viral, né, na replicação, que ele só está produzindo novos vírus, sem estourar célula, sem explodir célula, sem ocasionar aquelas coisas chamadas de sinais e sintomas, né? É a fase assintomática, que, por exemplo, no coronavírus vai de 2 a 6 dias. Tá? Então, percebe o seguinte, eu tenho um ciclo que a gente chama de lisogênico. Esse ciclo lisogênico é só replicação, só produção de capsídeo dentro da célula, usando o maquinário da célula, só replicação, e o vírus está lá, dentro da célula, dizendo, aqui não é bom, para que sair, cara? Para que sair? Para mim, né? Certo? Só que aí, chega um tempo que ele diz, vou ter que sair. Tem tanto vírus aqui, bicho, eu tenho que sair daqui e invadir o quê? Outro local. Tá ruim para mim aqui. E aí, quando ele sai, ele estoura a célula, que é o que a gente chama de estágio de necrose. Olha, a apoptose, morte celular programada. Acontece. Todos os dias suas células morrem e são repostas pela divisão celular. Agora, a necrose é quando algum agente etiológico ou infeccioso mata a célula. Né? Ou seja, não é nada natural, foi algo que chegou e matou. Tá? Então, quando eu falo célula necrosada, né, tecido necrosado, o órgão vai em colapso, entendeu? Você vai ter falência daquele órgão. Se for vários, múltiplas falências de órgãos, né? E claramente isso pode levar a díade. O que é díade? Díade. Díade. Beleza ou não? Então, a gente tem todo esse fator aí por trás. Agora, esse estágio, professor, pô, lisogênica é só replicação de vírus, produção de capsídeo. Agora, esse estágio, né, como é que se chama? Esse negócio de estudo de célula? Ciclo lítico. Então, note, ó, replicação geral, célula, aderência de vírus, entrada, ou só jogar o material dentro, não é isso? Replicação do ciclo lisogênico, produção de capsídeos, tá? E também de material genético para caber dentro do
desses capsídeos, e o ciclo livre para sair desse vírus para atacar outras células. Então, existem portas de entradas dos vírus e existem justamente as portas de o quê? De saída desse vírus. Tá bom? Certo? Tranquilo, Ana? Fechou? Fechou essa parte, não fechou? Foi tranquilo, né? Foi Vamos ver se tranquilo. o pessoal... A galera tá... Acredita não. Deu uma paradazinha aí, normal. Internet do povo caindo. E o povo saindo também. Então, agora a gente vai entrar onde nos interessa, né? Que é, de fato, do coronavírus. Certo? A gente vai entrar na partezinha do coronavírus. Para quem está chegando agora, boa noite para você, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, né? Tá eu aqui, ó, William Lapiano. Natália Toscano. Ana Gabriele. Certo? Nossa duplinha aí, ó, de biologia, tamo junto, certo? E a gente falou um pouquinho, né, sobre o programa de saúde, falamos também sobre a questão da microbiologia, o que vem estudar, e a estrutura viral. Agora sim a gente vai entrar nos coronavírus, tá? Vamos meter pauleira? Vamos, né? Eu vou introduzir dizendo o seguinte, ó. Em 2019, no iníciozinho de março, 2 cientistas do Instituto de Virologia da própria cidade de Wuhan já começaram a divulgar cientificamente, isso você pode pesquisar na internet, dapapa.com.br, certo? Na internet, né? Pesquisar que você vai achar artigos sobre, tá? Né? Ou seja, março do ano de 2019, foi muito antes daquele, né, boom, daquele surto ali no finalzinho de 2019 para 2020, certo? Então, percebe, eles já disseram que os coronavírus, né, teriam novas em que os mesmos poderiam ser transmitidos por morcegos. Veja bem, a primeira publicação foi a questão de que algum intermediário, uma zoonose, seria um animal único mamífero capaz de voar do planeta Terra, que são os morcegos. Tá? Só que aí qual é a questão? A questão é que a gente precisa guardar alguns nomezinhos, que é a família, um nome científico e o nome da doença. São 3 coisas diferentes. Tá? Né, que Ana vai começar a falar também aí. Natália também vai chegar aqui e conversar um pouco mais com vocês. E eu vou fechar mais a minha boca. Eu tô parecendo falar Silva. Certo? Então, vamos lá. Ó, a família, a gente chama de coronaviride ou coronavírus. Opa, então quer dizer que coronavírus não é um vírus só. Não. É um conjunto de quê? De 7 vírus. Beleza? Esse que surgiu é o certo. Tá? Então, já existem outras cepas, outras linhagens dentro dessa família. Tá bom? Agora, percebe o seguinte. Essa família existe há mais de 300 bilhões de anos. O que significa que são mais antigos que os dinossauros. E curiosidade da peste. Porque, como a maioria dos alunos, até em colégio, isso vai se preparar muito, né, durante a carreira também. Né? No colégio, eles perguntam muito, e como é que se originou? Né? De onde vem a origem? Né? Como é que se origina o vírus? Como é que se origina o coronavírus? Tem que mudar a cabeça. A origem do vírus sempre acontece pela perda de isolamento do mesmo. Quando há perda de isolamento de uma área que o vírus estava instalado, mas que não estava em contato humano, aí ele se origina. Por quê? Ele sempre existiu. Entendeu? O Covid-19 sempre existiu, mas estava isolado. O contato com algo que estava isolado fez com que o que originasse esse surto, essa epidemia, essa pandemia. Deu para notar? É isso que você tem que guardar na mente. Tranquilo? Então, o nome da família, coronavírus. Nome científico, SARS, que vem de Síndrome Aguda Respiratória Grave. O nome é em inglês porque vírus não tem célula, classificação artificial. Nada de latim, esquece isso. Tá bom? Então, síndrome aguda respiratória, o quê? Grave. COVID, de coronavírus, 2, porque é o segundo SARS. O primeiro SARS foi de 2002. Tá bom, não? Tranquilo? Então, 2, é só para indicar que é o segundo, né, vírus nazista, certo? Né, proto-nazistinha imposta esse vírus, né, que a gente vai acabar com ele, com certeza. Agora, o nome da doença, Covid-19. Então, vamos lá, família, coronavírus. Nome científico do vírus que aqui está assolando, né, é o SARS-CoV-2, tá? E o nome da doença, Covid-19.
Foi? Então, Ana, mete pauleira aí, né? O que é esse coronavírus aí? O que está ocasionando? O que o povo está assassinando? Bora, embora. Então, gente, o primeiro, vamos dizer assim, as pessoas que descobriram, né, os coronavírus, que na verdade é um grupo, a gente tem vários coronavírus, mas os que são nocivos, né, a nós humanos, a gente tem 7 deles, né. Os primeiros foram descobertos em 1960, que foram exatamente o 229E e o 0C. 43. Então, eles foram descobertos em 1960, lá naquela casinha de 1960 a 1970. Então, quando chegou em 2002, que é exatamente o coronavírus que o Will estava citando, a gente teve o surto de SARS. SARS foi lá na China, que é exatamente a síndrome respiratória aguda grave. Então, essa virulência de 2012 da SARS, ela causou sintomas muito parecidos ao coronavírus que a gente tem hoje, né? Que está assolando hoje. Febre, dor de cabeça, tosse seca. Ele chegou a afetar mais de 5 mil pessoas, 5.300 e cacetada, e matou cerca de 349 pessoas, né? Deixando um grande dano aí. Entre isso, ele chegou, né, contaminando vários países daquela região. Então, é um vírus que ele tem, vamos dizer assim, uma mutação, né, um alto índice de mutação. Acredita-se que esse novo vírus que a gente está hoje, né, a gente está combatendo hoje, que seria o coronavírus, seja nada mais, nada menos de que uma nova mutação desses coronavírus, né? Aí, quando foi depois, passando um tempinho, em 2004, a gente teve o HCoV, né? Que também ele foi responsável pela doença bronquiolite, que seria a inflamações nos bronquíolos pulmonares. Também causou muito dano na população. Mas um tempinho depois, a gente teve outro índice, né? Eu estou falando aqui dos que existem, né? Que fazem mal a nós humanos. Em 2005, aconteceu o HK1, né? Que ele foi originado em Hong Kong, por isso HK1, certo? E esse vírus também, ele teve as mesmas características dos outros, basicamente, tosse, seca, dor de cabeça, febre. Você pode notar uma coisa, que o coronavírus, independente de qual seja ele, sempre ataca as vias respiratórias, sempre é o sistema respiratório. Isso aí é uma dica muito importante, né? A gente teve em 2012, após, né, o HK1, a gente teve em 2012 o MERS, que nada mais foi do que a gripe do camelo, né? Tava lá uma certa pessoinha, lá na Arábia Saudita, e nesse momento que ele estava lá, né, não sei, o camelo pode ter dado um espirrado nele, né, ficou lá cheio de gotícula, então ele contraiu essa doença por conta do camelo, né, esse novo coronavírus que foi o MERS. Os sintomas foi basicamente esse, febre, tosse, seca e falta de ar, e ele matou 169 pessoas, né? Ele assolou lá mais por aquela área, Arábia Saudita, África, tudo mais. E agora a gente tem outro coronavírus que não é uma coisa tão antiga, como a gente pode ver, não é uma coisa tão nova, assim, é uma coisa bem mais antiga, é uma coisa que a gente tem já faz muito tempo, né? A diferença é que esse é um novo coronavírus e ele tem um alto índice, né, de infecção, não, como é que eu posso dizer? De contaminação, certo? E ele foi dado esse nome exatamente, respondendo a pergunta da menina, que eu acho que a gente nem respondeu, por que se dá, né, nCoV-19, exatamente por causa do ano que ele foi descoberto, no caso seria 2019. Exatamente, é isso aí, tá? Agora, falando um pouquinho, a entidade, o nome. Porque muita gente pergunta, né, por que o nome coronavírus? Né? Porque a família coronavírus, né, o vírus tem uma capazinha cheia de pontinhas para fora que parece o peixe, tem uma coroa, certo? Então aí vem o nome da entidade. Basicamente, ele é um grupo de material genético envolvido por picos de proteína. Por isso que dá essa aparência de coroa. Coroa em latim significa corona. Daí vem o nome coronavírus, pela causa da aparência dele, que parece com coroa. Isso. Fechou? Agora, intermediários. Gente, existe sim o fator dos estudos
em relação a morcegos, mas também pangolim. Não, ela pausou, né? Pausou. Não Pangolim não, tá? sei o que é pangolim. Pangolim, pessoas, nada mais é que um tipo de mamífero, tá? Parecido com um tatuzinho que se enrola, beleza? E que também tem, vamos dizer, né, como um sistema, como todo mamífero, né, essas células e receptores para esses vírus, tá? Ou seja, células com receptores do tipo ACE2. Receptor sempre é proteico. Quando a gente fala ACE2 e tal, de receptores, não precisa ficar decorando, tá? Mas é só para você saber que fica linkado a uma proteína que recepciona o vírus. É uma chamada porta de entrada. Né? Qualquer um que pode entrar na célula, entendeu? É como se fosse uma festa dentro da célula. Tá? Aí tem um cara que está na porta da célulazinha, tá? Aí disse assim, ó, mano, tu pode entrar, tu não pode entrar. Quem tiver um encaixe pro receptor, aí chega assim, o vírus chega, né? E aí, posso entrar? Tu tem um encaixe, mano. Entrei. Certo? Aí vai entra. É para fazer todo um inferno, certo? Então, isso é o vírus, beleza? Então, a porta de entrada, né, dos vírus, em geral, é sempre olho, nariz e o quê? Boca. As vias, né, mais de acesso mesmo, né, mais frágeis, tá, do nosso organismo. Sabendo que o maior órgão do nosso corpo é pele e protege, né, as camadazinhas. Mas essas partes de mucosas, né, muito acabam sendo potencializadas não só para coronavírus, mas para diversos tipos de vírus, tá? Pronto, pessoal, só recapitulando aqui. O coronavírus, ele já era um vírus conhecido, essa família, né? Já era uma família conhecida pelos cientistas. Porém, na China, quando começou esse surto e os pacientes começaram a evoluir com pneumonia grave, eles começaram a investigar que danado de vírus é esse. E aí, como é que eles identificaram? Eles identificaram por meio de um teste chamado PCR. Esse teste é chamado de reação em cadeia polimerase. E ele identifica o vírus por base da sua impressão digital genética. E teve uma pessoa aqui que perguntou, você vai falar sobre material genético? E aí? É justamente isso. Vê, a técnica de fingerprint, que é isso. Você tem que sequenciar o genoma para, se você quiser, produzir antivirais e vacina. Muitas pessoas perguntam, né, sobre material genético em relação ao vírus, justamente por isso. Porque a replicação de vírus, ele acaba sendo mais rápida ou mais lenta no seu ciclo lisogênico, dependendo do tipo de material genético. O vírus de RNA, ele é muito mais fácil, né? Ele é muito mais fácil de fazer o quê? Replicações. Então, se é mais fácil de fazer replicações, claramente ele vai fazer o quê? O ciclo lítico mais veloz, entendeu? Que é o que acontece com o coronavírus. De 2 a 6 dias é um estágio de sinal silencioso. A doença está calada. Mas depois do 6º dia começa, entende? Né? Posterior às incubações, começa todo aquele ciclo de queda e tal, e começam a aparecer os sinais e sintomas da doença. Algumas pessoas que têm sistema imunológico muito bom, muito forte, acaba sendo assintomático. Mas você, né, tendo um Covid-19 sendo assintomático, é um potencial o quê? Transmissor. Deu para notar? Então, por isso que é importante sempre estar de olho, né, em alguma alteração do Covid. Tá bom? Até agora, o que se sabe das manifestações clínicas, né, do coronavírus é que ele se apresenta como um resfriado ou uma gripe, né? E aí, como é que a gente identifica a diferença? O que é um resfriado e o que é uma gripe? Bem, resfriado é dor de cabeça, congestão nasal, isso a gente classifica como um resfriado. Porém, se você está evoluindo para quadros de febre, você está com uma insuficiência respiratória, você não está conseguindo respirar, aí a gente já considera isso como uma gripe, né? E aí a gente também tem que atentar, porque está todo mundo, assim, meio que com surto, né, com medo e tal. Os casos mais graves do coronavírus, eles estão atingindo pessoas, pacientes, acima dos 50 anos, justamente por causa do sistema imunológico, que está mais... Pois, João. E está mais debilitado. Pronto. Fechou. Foi que o João disse assim, quem sofre mais com esse preconceito sou eu. Por quê? Porque ele tem sinusite. Ele tem renite, tá ligado? É por isso que eu chamei de João sinusite. Ou seja, qualquer coisinha que ele apresenta, né, vamos dizer assim, por diante. Então, sobre o material genético, Gabriel Logan, ele tá Wolverine, pô! Certo, né?
E em relação ao material genético, mapeamento, técnica de fingerprint, aquelas técnicas de barra, tá? Que até serve para teste de paternidade, maternidade também, né? Certo? Embora que a mãe não tende a fugir tanto assim do pai, né? Mas essa que é meio que a situação, tá? Né? Então, você mapeando, você consegue ver o estágio de replicação, você consegue, né, com o passar do tempo, porque já são mais de 600 estudos, gente. Se você pesquisar, são mais de 600 estudos dentro da família dos coronavírus, e principalmente em cima do o Covid-19, tá? Ou seja, do SARS-CoV-2, tá? Então, são mais de 600 estudos e já falam lá sobre, ibuprofeno faz mal, né? Porque acaba, né, piorando a situação de defesa do corpo. Olha, o dipirona também faz mal, não serve para usar. Isso tudo por testes, cientificamente comprovados. Importante que está virando um inferno na internet. Inferno de notícias falsas em relação aos coronavírus. E a gente, né, como profissionais de saúde e da área de biológicas, acaba sendo importante nessa hora, né, para começar a divulgar as coisas que de fato, né, acontecem. Tá? Que de fato, a verdade é o fato. E aí tem a questão do tratamento. Todo mundo circula que atualmente não há medicação específica para o coronavírus. Mas aí, como é que o pessoal está circulando do coronavírus? Basicamente, gente, você se cura com o seu próprio corpo. Como assim? É a resposta dele. Só que você pode potencializar. Como é que eu posso potencializar? Dando bem, me hidratando pra caramba. Então, água, por quê? O seu corpo vai ter febre. Por que você tem febre? Que desnatura a proteína? Temperatura, pH e o quê? Concentração de substâncias nocivas. Por exemplo, o forró pode desnaturar a proteína? Pode. Certo? Quando eu falo, por exemplo, tá, de pH ácido, vírus odeia. Vírus, em suma maioria, odeia pH o quê? Ácido. Ou seja, quando você toma um antiviral, geralmente ele deixa o meio o quê? Ácido. E aí acaba, desnatura o capsídeo daquele vírus e o vírus vai o quê? Que é o que a gente quer, certo? Né? Mas existe o fator temperatura. Quando o seu corpo aumenta a temperatura, ele aumenta para desnaturar a proteína do vírus. Só que percebe, o coronavírus, ele aguenta uma temperatura de 57 graus Celsius. Imagina você ter uma febre de 57 graus Celsius. Você já conheceu Jesus. Você já conheceu Jesus. Tá, né? Tem uma febre de 57 graus Celsius, já está, né, lá na portinha. Certo? É a situação. Tá? Então, percebe, a febre é um estágio, um sintoma, basicamente, que você vai corrigir com o quê? Com questões de medicamentos. Febre. Tá? Então, percebe que o tratamento, né, não tem nenhum específico, né? Claro, Cuba já veio com a questão do antiviral, que a China usou e está dando certo. Só que não está dando certo só pelos antivirais. A questão da China de diminuir foi por causa do isolamento. Lá o comércio fechou, lá as escolas pararam, a indústria parou, o país todo parou. E é por isso que os casos começaram a cair. Certo ou não? Então não é só a questão de um antiviral ou coisa assim. Beleza? Então percebe, medicamento, febre, é tudo questões mais curativas, tá? Ou seja, atualmente o tratamento ele está sendo pensado mais nos casos graves, que é aquela síndrome da... A respiratória, né? A cura do caso seria o estágio de pneumonia. Para casos hospitalares. Tá? Só que nós temos um problema, né? Que a gente vai debater, né? Qual o problema? Vê lá. Nós temos 28 mil leitos de UTI no Brasil. Quando eu falo no Brasil, eu conto Albert Einstein, eu conto Hospital Real Português, né? Assim fala, né? Hospital Real Português. Eu conto vários hospitais particulares com SUS. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas, no qual é uma população velha, maioria idosos, maioria, né, até entrou em debate isso de a população está envelhecendo na reforma da Previdência, certo ou não? Ou seja, justamente aquele público-alvo que a situação da doença, né, no aspecto mais grave acaba sendo, né, atingido. Então, ele acaba sendo, né, evidenciado. Como é que a gente tem que tratar a questão do controle? É justamente evitar essa superlotação de o quê? Hospital. A grande pergunta, o porquê do isolamento?
né? Claro que é uma dor de cabeça financeira muito grande, né, Ana? Né? Mas a questão do isolamento, né, é justamente o que né? É justamente fazer com que a gente não tenha superlotações de pessoas em hospitais, tá? Depois, Ana, agora fala um pouquinho sobre esse aspecto aí, né? E também tem aí, ó, o João, daqui a pouco ele vai dar uma entrada na live viciana. Aí eu vou ter que dar um corte bem rapidinho para explicar um gráfico. Mas o que você tem a falar mesmo dessa conjuntura, né, do Brasil em volta a essas medidas que o governo está tirando? Eu até ri, porque o governo disse férias adiantada. Férias é praia, praia é aglomeração, não é férias, um imbecil. Certo? Eu tenho que falar assim, né? Porque eu sou povo, eu pago imposto e ele é meu funcionário. O prefeito é meu funcionário, o governador é meu funcionário, como é seu funcionário. Então a gente tem que tratar pessoas incompetentes desse jeito mesmo. Né? Porque o cara tem que ser muito imbecil de falar que uma quarentena é adiantamento, né, de férias. Não existe isso. Né? Não existe isso. Né? Fala aí. Então, gente, a melhor forma da gente evitar nessa superlotação nos hospitais seria adotar as medidas preventivas ou a profilaxia, né? A gente sabe que o governo atualmente, ele adotou, né, esse isolamento, essa quarentena, né? Só tá faltando agora fechar o aeroporto, né, que tá previsto para segunda-feira. Fechar todos os aeroportos, inclusive o próprio governo de Pernambuco já conversou com a Anvisa, já falou com a Anvisa, prevendo o fechamento dos aeroportos nessa segunda-feira. Gente, então se prepare, quem quiser viajar, não viaja agora, tá? Fica aí quietinho no teu canto. Nada que tá apertando mão de ninguém, nada que tá beijando, abraçando ninguém, ó, amigo pra lá. Não. Coronavírus aqui, ó, pra longe. Pra gente poder, exatamente assim, né, Will? Só assim, ó, toque assim. Só assim, ou no pezinho, tá ligado no pezinho? Pezinho, tá ligado no pezinho? Com certeza. Da próxima vez que eu vou te cumprimentar assim, nem chega aí com abraço, beijo, rola não, coronavírus para longe, né? Então, o que acontece, gente? A melhor forma da gente, vamos dizer assim, ajudar até mesmo o nosso próprio estado, ajudar nossos hospitais, né, com a superlotação, seria adotar as nossas medidas preventivas, né? Nossa profilaxia. Seria... Gente, não, evita usar aquele lencinho nojento de pano que você colocar no bolso do mais, tá? Usa aí o lencinho descartável, que é aquele de papelzinho, né, para ser descartável. Querendo ou não, você vai pegar naquilo, né, outra pessoa também pode passar ali. Então, sua esposa vai lá, né, ela vai pegar sua calça lá, vai tirar o lencinho, já vai ficar contaminado. Então, não pode, né? Exatamente. Então, sempre está usando produtos, principalmente quem está, né, com sintomas, né, principalmente, usa sempre coisas descartáveis, né, materiais descartáveis, exatamente para evitar a proliferação do vírus, porque é muito perigoso para quem tem idoso dentro de casa, para quem tem criança, para quem tem pessoas que estão com a imunidade, né, uma certa deficiência na imunidade no momento, né, então é importante a gente preservar, porque nesse número, a gente tem 8 casos, né? Inicialmente a gente teve 2 casos aqui em Pernambuco, mas recentemente já foram descobertos mais 6, né, que no caso agora temos 8 casos aqui, confirmados em Pernambuco, e a situação é que... Assim, né, daqui a alguns dias a gente tem um pouco mais, exatamente porque eu vejo ainda muitas pessoas ainda que não estão levando esse assunto a sério. E é um assunto que deve ser levado a sério. Apesar vamos dizer assim, da baixa taxa de mortalidade do vírus, né, ele é importante que seja prevenido. Por quê? Porque tem certos grupos que correm muito risco. E não só eles não, a gente também, porque a gente também pode desenvolver os sintomas graves, né, que a gente pode ter até mesmo uma pneumonia, uma infecção, né, nos nossos bronquíolos, né, levando até falência dos órgãos e até o risco de morte. Então, é sempre bom falar dessas nossas medidas preventivas, exatamente para evitar a proliferação desse vírus, né, querendo ou não, por menos mortal, né, por menos, vamos dizer assim, mesmo por ter uma taxa de mortalidade baixa, continua sendo um risco social. Pronto, então só reforçando o que a nossa colega Ana falou, né? Para evitar a transmissão do vírus, a gente precisa fazer o quê? Aquelas práticas de etiqueta respiratória, que é o quê? Proteger as pessoas
né, dos patógenos que podem estar ali presentes. Então, toda vez que a gente tossir, espirrar, cobrir a boca, né, com flexionado, para aqueles que estão doentes, o uso da máscara é essencial. É essencial a lavagem das mãos, né? A gente tem que lavar nossas mãos de 20 a 30 segundos, se não tiver sujidades aparentes. Se eu observar que a minha mão está com alguma sujidade, alguma sujidade aparente, a gente deve lavar as nossas mãos de 50 a 60 segundos. E como é feita essa lavagem das mãos? A gente tem que esfregar bem a palma das mãos, bem o dorso, não esquecer das poucas digitais, né? O álcool em gel é essencial. Polegares e pulsos, né? A gente não pode esquecer. E o EPI, que é equipamento de proteção individual, naqueles casos de pessoas que estão, né, resfriadas, doentes, para evitar que transmita o vírus para as outras pessoas. Ou pegue outros piores, né? E acabe virando o X-Men, Wolverine dos vírus. É muito bom, né? Imagina, você pega coronavírus, pega influenza, pega dengue. Imagina, tudo de uma vez. Não. Miséria. Aí dengue, eu Eu tava com medo desse vírus chegar aqui. E mosquito, sabe? Né? E mosquito. Eu quero ver se agora o povo não se orienta. Não é possível, não. Agora, Will, Agora é interessante. estava Pode querendo falar. tirar uma dúvida. Na verdade, né, eu queria que você me respondesse. Muita gente está falando que o SARS e o outro, o MERS, antes, né, eles causaram, vamos dizer assim, menos mortes no mesmo período, certo, de contaminação que a gente tem hoje. Ou seja, que em 10 dias o coronavírus ele matou 50, no mesmo período de 10 dias, o SARS e o MERS matou, por exemplo, 10. Por que isso acontece? Porque o quê? Não entendi. Que ela está perguntando por que os outros vírus, o coronavírus, eles, nesse mesmo período de tempo, eles mataram tão poucas pessoas e o coronavírus, ele está... Pronto. Contaminação, Vamos né? lá. Até um tempo atrás, a China era muito silenciosa, era muito calada. E a ciência também. Por exemplo, quando a gente descobriu HIV foi em 1983, mas o primeiro caso foi em 1970. Foi 13 anos de distância, né, para a gente descobrir as medidas, né, descobrir as situações, entender transmissão e tudo mais, ou seja, 13 anos. Se você notar, quando o vírus chegou no Brasil, em 48 horas, o Instituto de Pesquisa da USP, junto com Oxford, conseguiu mapear o genoma do vírus. 48 horas é 2 dias. Ver o quanto a ciência avançou. Então, esse período, né, de incubação de morte, claro, vai pela patogenicidade do vírus, né, a virulência, certo? Não é para falar a verdade. Então, a questão de força viral, do ciclo lítico, de morte de células de tecido e tudo mais. E num contexto de população. Aquela população naquela época, ela era um pouco mais jovem, né? A questão de doenças crônicas, qual quantitativo de doenças crônicas naquela população naquela época. Então, vai muito de contexto, vai muito do tipo de linhagem, da cepa do vírus. Então, a gente tem que analisar vários fatores. Não é só a questão de, esse mata mais, esse mata menos. O Covid-19 mata menos, mas ele se alastra com muito mais facilidade. Acho que a questão aí está mais no contágio. Por exemplo, o primeiro SARS, talvez, né, entre aspas, talvez aí, uma pessoa só contagiava uma pessoa. Né? Enquanto esse novo, o SARS-CoV-2, uma pessoa contagia 3. É um exponencial. Entende? Então, de 3 vai para 9 e assim vai. Então, é exponencial. Então, o perigo está nesse fator. Mesmo que vamos dizer assim, o coronavírus, ele, vamos dizer, afeta 50 pessoas. Naquele mesmo período antes, né, no SARS e no MERS, ele contaminava só 10. Então, por isso que naquela faixa de tempo, né, naquele tempo determinado, o coronavírus, ele matou um pouco mais. Teve agora um estudo recente, uma comprovação recente lá na Itália, que no período de 24 horas, aconteceu 378 mortes. No caso, ele está alastrado, né, em toda a Itália, né? No caso, tem mais de 1.809 mortes por lá, exatamente por causa da alta taxa de contaminação, o que o SARS e o MERS, ele tinha contaminação alta, mas não tão quanto
o nosso Covid-19, né? Que tem uma Ana, taxa Ana, a gente recebeu. Ótimo. A gente recebeu aqui um negócio no Instagram que vai estar fechando. Eu fico preocupado direto. Pronto. Esperar ele de novo. Esperar o povo entrar. Isso vai ficar gravado, tá ligado, né? João, amor, tá entrando aí. João, se tu tiver entrando, chama aí, solicita aí. Depois de uma hora ela fecha mesmo. Ah, já tá uma hora de live. É, Ok. exatamente. João, solicita aí, João. Se estiver me escutando, solicita aí. Os 13 já estão de volta. Depois de uma hora fecha, isso mesmo. Aí ele avisa, né? Ele dá uns 30 segundos e avisa. Então, deixa eu ver aqui. Peraí, ela solicitou, a gente vai terminar com ela e tu, João, solicita depois, tá? E João vai vir com um gráfico aí bem interessante, bem importante aí pra vocês. Deixa eu botar aqui. Fazer uma transmissão. Vou ver se vai entrar. Gabriel Logan, tamo junto. Bem, essa já foi partes de aula, veja bem, Ana, a gente já passou uma hora de aula. Menino, tu fala demais, você? Tá vendo? Muito assunto, tem muita coisa importante, né, para a gente como cidadão e também para o Enem. Para o Enem e vestibular. Muita coisa que a gente discutiu. O vídeo está gravado, está nos meus stories, beleza? Né? E vai estar gravado também. Mas enfim, para super lives durante o ano, então vai ficar bem de boa isso aí. É sempre alternando as contas, tá? Sempre biologia bio e bioeconomia. Ana bio, tamo aí. Certo? Então, ó. Tá com fome. Não entendendo nada. Daqui a pouco o nosso professor é Patrick João Alves, que ele fez até uma parodiazinha, né? Prevenção, muito da prevenção, ele fez uma parodiazinha, tá? Depois, né, desse técnico humano, tá? Que a gente vai estar na parte final, beleza? Eu vou destacar aqui as questões que você tem mais técnicas, e aí... Ele tá travando, viu? Tá travando. Tá, voltou. Voltou? Não. Não, para. É a internet. Voltou? Tá cortando. Cortando. Sai do teu aí, sai do teu negócio aí. Liguei o Wi-Fi. Pronto. Melhorou? Não. Não voltou. Pronto. Esperar um tempinho que vai voltar à normalidade. Você... Enquanto isso, Ana pode dar no... Ana, como é que tá aí? Tá melhor, tá melhor. Voltando, né, o que eu tava dizendo, dentre 50 pessoas, né, que foram contaminadas pelo coronavírus, a gente pode dizer que o SARS, ele infectou 10. Porém, o coronavírus matou 10 pessoas. E o SARS, no mesmo período de tempo, ele matou 5 pessoas. A gente pode ver que a proporção de morte do SARS e do MERS é maior do que o de coronavírus. Mesmo tendo uma alta taxa, né, de contaminação, a taxa de mortalidade dele continua sendo muito mais baixa em relação ao SARS e o MERS no mesmo período de tempo. Agora tá perfeito, viu, amigo? Oi. Foi. Voltou aí. Mete braço. Tá meio Voltou. estranho. Você tem que estar parecendo um doido. Internet, que nem o meu. Eu acho que a internet pegou o Covid-19. Eu vou até sair aqui. Vou pegar no meu também. Vai tá tranquilo. Então, Ana, existe uma coisa bem importante aí, que é a questão da virulência, né? Estava discutindo isso. Por exemplo, na Itália aí teve um índice de muitas mortes, mas isso está muito mais linkado com uma coisinha que até João vai conversar, que é a questão de número de casos pelo tempo, um tempo muito curto, para poucos leitos de hospital, né? Para aquelas pessoas que necessitam de UTI. Tá? Então, está muito mais linkado a isso do que é propriamente, né, porque essas pessoas até que precisam de UTI
consegue, né? Claro que ainda não tem o estado crítico. É um estado que pode ir e não pode mais voltar, tá? Mas, se a pessoa tiver esse tratamento, né, em suma maioria consegue voltar tranquilamente, tá? De hoje, então, está muito mais ligado com isso. Ana, né, vamos dar um tchauzinho, certo? Para aí João entrar. Tu continua na live, depois vamos marcar outras lives, tá? Outras lives. Você está junto aqui com a Casa dos Estudos, tá? Está junto comigo, está junto com os cursinhos, né? Então, ó, junto e misturado, certo? Com certeza. Certo? Então, que vamos. Assim, como é? Assim, né? Aí o pezinho também, só que dá para mostrar um pezinho, né? Tá certo. Muito obrigada, tá? Segue lá no Instagram, sempre também vai ter novidades. Sigam esse mestre aí, ele é excelente em biologia. A gente vai fazer outras lives, já estava combinando, inclusive, de fazer outras lives, certo? E a gente queria convidar vocês para essas próximas lives também. Agora eu vou abrir espaço para o outro professor, né, João, que ele seja muito bem-vindo. Vão compartilhar também um pouquinho, né, da experiência aí do coronavírus, do assunto do coronavírus. Inclusive, adorei a paródia, só para deixar claro, inclusive, sair compartilhando. Ok? Boa noite aí, se cuidem. Tchau. Beijo, Ana. Tchau. Um beijo, tchau, tchau. Tamo junto, viu, Ana? Esperar agora, acho que o João bater aí na porta para mostrar o gráficozinho, né? Ele disse que ia mostrar, tô esperando. Certo? Deixa eu ver se ela saiu. Saiu! Pode não. João Alves. Exatas com o João. Chama ele aí. Solicitou já. Exatas com o João. João Sinusite! Ou você vai chegar. Tá aguardando tu, cara. João Sinusite! O look do cara, velho. É o calor de Recife, rapaz. No calor de Recife tem que ficar desse jeito mesmo. Tá travando ou tá dando pra ouvir bem? Tá travando, né? Tá travando ou tá dando pra ouvir? Bem, aqui não tá travando, não. Então vamos de show. João, a situação do coronavírus em relação à morte, principalmente na Itália, está acontecendo por causa do número de casos, tempo. Isso tem a ver com algum gráfico, né, João? Então, que danada é isso aí? Conversa um pouco mais do aspecto matemático, que é exato. O pessoal do mundo tem mais certo? Vê só, esses problemas de pandemia, de infecções, a gente tem um modelo matemático para descrever o crescimento de populações infectadas, suscetíveis e recuperadas. É um modelo chamado modelo CIR. A Aninha estava até falando agora, um pouco antes, que infecções como o MERS e o SARS mataram menos porque infectavam menos. E isso é fato. Se a gente for olhar no modelo matemático, existe um fator de contaminação chamado de taxa básica de reprodução. Se a gente for analisar essas taxas de reprodução, a do MERS e SARS é 10 vezes menor do que o fator de reprodução do coronavírus, que é o Covid-19, né? Desse novo vírus aí que está assolando a gente no momento. Então, as doenças anteriores, elas têm um fator de infecção mais baixo do que o que a gente tem agora, e esse é o perigo. Muitas vezes a gente fala que não, a letalidade é baixa, o índice de morte é baixo, as porcentagens para pessoas adultas com a saúde normal é baixo, porém a gente tem que levar em conta que a infecção e o índice de infecção, a constante que vai fazer essas pessoas, essa população aí de infectados crescer, é bem mais alto que o normal. E acontece exatamente o que está acontecendo na Itália. Qual é a bronca da Itália? A Itália demorou para começar com as suas campanhas de prevenção. Não foi isso, Will? Exatamente. Está dando para ouvir direitinho? Está dando para ouvir direito. Todo mundo está dizendo que o áudio está de boa. O negócio é que está travando um pouquinho a questão da técnica. Aí a questão de internet não é só a internet. Todo mundo bota duas pessoas. É a própria plataforma do Instagram. É a própria plataforma do Instagram. Certo?
A questão, né, da prevenção que o João está falando é justamente aquela coisa de, vamos dizer, isolar as pessoas que estão contaminadas, ou que estão com certos sintomas, que podem ser parecidos ou não, mas isolar essas pessoas para evitar esse contágio. A Itália não fez isso. Fez só uma coisa, João. Eu li no noticiário, né, da BBC, que eles proibiram a entrada, certo? Chile aí, tá? Eles proibiram a entrada de pessoas vindo da China. Só se esqueceram dos outros países. Você tá ligado? Não sei. Tem esse probleminha aí, né? Estava proibido, né, de chegar aviões vindo da China, mas os outros países podem transitar. Então, via gente da Alemanha contaminada, via gente dos Estados Unidos contaminada, via gente de vários outros locais, que a gente sabe que Roma é uma atração turística nível rápido, né? Itália, né, em si, Vaticano, que é um país dentro do país, mas né, é uma atração turística. Então, acabou sendo um potencial também, né? Agora, a questão foi número de casos, tempo de minuto e hospital de menos. Aí, esse gráfico é o que a gente vai analisar, porque a gente tem que pensar o seguinte: se não tomamos medidas de prevenção, nós fazemos com que a curva de infecção ela cresça muito rápido, ela vai cair muito rápido, mas ela tem um pico que vai passar bastante do número de leitos. A gente tem que saber uma coisa, olha, o número de leitos no sistema de saúde, tanto público quanto privado, o Will até já ressaltou, quando ele fala de leitos, ele não está falando só do SUS, ele está incluindo aí a rede privada de saúde e até leitos temporários que podem ser criados. Esse número ele é constante. Eu vou só dar uma mostradinha no gráfico para vocês. Tá dando para ver direitinho? Tá. Esse gráfico aí é da Universidade de Washington, tá? É um gráfico bem direitinho, não é fake news não. Você vai olhar que tem uma linha tracejada constante, que ela mostra a capacidade do sistema de saúde. Então você tem uma linha constante aqui, o que diz, essa é a capacidade. Quando a gente não toma medidas de precaução, a gente tem esse pico aqui de infecção. Perceba que a infecção termina antes, porém você tem uma grande diferença entre o número de infectados e o número de leitos. O que é que vai acontecer nesse caso? O país vai ter que começar a decidir quem é que vai ser atendido e quem é que vai morrer por não ter atendimento. Que é o que está acontecendo agora em países como a Itália. A gente chama até isso, tem uma expressão até do cinema, que é a escolha de Sofia, né? Baseado no filme famoso aí da escolha de Sofia, que você tem que decidir. Se você não toma medidas de precaução, você tem essa divergência muito grande. Um número de infectados que passa bastante o número de leitos. Lembre o número que o Will falou, são cerca de 28 mil leitos, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então a proporção é muito distinta se a gente não tomar conta desses valores. Se tomarmos conta através de prevenção e controle dessa epidemia, nós conseguimos achatar a curva. Perceba que a curva que tem um pico muito mais alto, ela demora mais para acontecer, ou seja, a infecção durará mais tempo para ter a população que não é infectada, essa população se infectar e se recuperar, dura mais tempo, porém a gente achata o pico. Nessa questão de achatar o pico, a gente vai ter, com o sistema de saúde atual, a gente consegue dar uma melhor assistência para essas pessoas, garantindo uma segurança maior e diminuindo até a questão da letalidade da doença. Porque boa parte da letalidade que vai ocorrer é por falta de atendimento. Esse é o grande problema, por exemplo, da Itália agora. O problema é falta de atendimento. As pessoas não têm leito e os médicos têm que decidir quem é atendido e quem não é. Então, olha, até falando de Enem, esse é um gráfico que está se popularizando muito na internet. A gente sabe que a prova do Enem ela é confeccionada no primeiro semestre, geralmente, do ano. Então, pode ficar ligado que esse gráfico talvez apareça na tua prova, né? É uma coisa que pode aparecer falando sobre essa nova pandemia. Entenda bem o gráfico. Isso aqui é infecção sem controle. Pode ser um modelo matemático, uma função exponencial. Pode aparecer na tua prova de matemática, algo desse tipo. O que o aluno tem que entender é a diferença entre o pico onde não tem controle e onde se tem controle. Devemos pegar os bons exemplos e prevenir com medidas preventivas o quanto antes. Deixa eu voltar para minha cara aqui. Agora, João,
Cara de João, inclusive, com sua camiseta topada. Verdade, eu estou sofrendo de preconceito por causa disso, viu? Então, ó, João, no gráfico, esse que teve um bom mesmo, né? Sem controle, ele teve cair antes. Mas sabe por quê? Porque morreu um monte de gente, cara. Tem esse fato, de fato. Óbvio que vai cair, certo ou não? Agora, aquele que tem um controle, pessoas vão ser atendidas, a taxa de letalidade começa a quê? A cair. Certo? Então, é um fato, né, modelo matemático excepcional, questão muito importante para saúde. Tranquilo? Até nesse fator que tu falasse de letalidade, até nisso que tu falou, no modelo matemático em si, nas equações que envolvem esse problema, são equações exponenciais, existe uma constante que está relacionada com o grupo de pessoas que estavam infectadas, se recuperaram e que também morreram. Esse pico ele cair muito rápido é porque esse fator de letalidade ele cresceu e faz com que a exponencial caia mais rápido. Tem tudo a ver com essa questão do quão mais letal se torna a doença por falta de atendimento, que vai ser um problema de atendimento mesmo de saúde. Exatamente. João, fechou? Tamo Tamo junto. junto. Cara, muito obrigado, foi ótimo, esclareceu muita coisa aí, certo? Tamo junto, é só seguir aí, né? Ana e Gabriela, nossa amiga, Itália chegando, arrasou. E João Alves, segue aí, exatas João, né? E Ana Gabriela Cunha, tá? Tamo junto, do PNB Guia, e junto aí com o João. Tamo junto e muito em frente, né, João? Tamo junto aí. Exato. Em quase todas as equipes a gente trabalha junto. Vai dar uma pausazinha, pensando no outro, acho que o nome certo aí é empatia. Né? A questão de conta a gente resolve depois, tá? Mas o que a gente tem que se preocupar nesse momento, de fato, é com o outro, né? É com o nosso país, né? Com o nosso país chamado de Helsinki, com a nossa cidade, aí que é Paulista, tá? Então, um grande abraço, tamo junto, tchau, tchau, João, tamo fechando. Até mais. Até Falou, mais. pessoal. Aqui. Então, galera, tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem perante a doença, podem se chegar, eu chegar aqui no Biologia com Will, né? E referente à parte de exatas, a gente vou estar divulgando nos stories, tá? As pessoas que estavam nessa live, nossa enfermeirista tá aqui, né? Nossa enfermeirista, tá? Melhorou agora, tá? Né? E também os professores João Alves e Ana Gabriela, tá? Então, um grande abraço, tamo junto, Biel, tamo junto, e vamos junto aí contra esse vírus do capeta, narcistinha safado. Tchau, tchau. Falou.